Imagina isso: o alarme toca, mas em vez de se levantar com força e decisão, você o desliga. Uma vez, 2 vezes, até que o tempo escapa de você. Cada repetição é uma pequena derrota, e pode ser que você não perceba, mas essas pequenas derrotas se acumulam. É assim que você perde antes de começar. Agora me diga, é assim que você quer viver? Entregando sua vida ao piloto automático? Porque cada manhã é uma declaração, uma oportunidade brutal, sem filtros, para decidir quem diabos você vai ser. Não importa o que você fez ontem. Não importa quantas vezes você falhou consigo mesmo. Hoje, o único desafio que importa está à sua frente. E só existem 2 opções: se levantar ou desistir. O estoicismo não é uma filosofia para contemplar do conforto. É um maldito convite para a guerra. Uma guerra contra a sua preguiça, suas desculpas, seus medos. Não se trata de palavras bonitas ou pensamentos felizes. Trata-se de ação. Porque se você não tomar o controle, alguém mais o fará. E acredite em mim, o mundo está cheio de pessoas e circunstâncias prontas para decidir por você. Mas isso não precisa ser a sua história. Hoje, vou mostrar-lhe 9 lições estoicas para arrancá-lo da mediocridade. 9 princípios que, se aplicados, vão quebrar de uma vez por todas esse ciclo de inércia e fraqueza. Isso não será fácil. Não haverá atalhos. Mas eu prometo uma coisa: valerá a pena. 1. Acorde como se a sua vida dependesse disso. Cada manhã é um campo de batalha. Seu inimigo não usa armadura, não grita ameaças. Ele é silencioso, enganoso. Seu nome é conforto. Ele te envolve em lençóis quentes e sussurra em seu ouvido que mais 5 minutos não farão diferença. Mas essa é a primeira mentira do dia. E se você aceita, já perdeu. Acordar não é apenas abrir os olhos. É uma declaração de guerra. Cada vez que você desliga o alarme, não está apenas adiando o dia, está adiando sua vida. Os estoicos entendiam bem isso. Para eles, cada amanhecer era um presente imerecido, uma oportunidade de mostrar quem eram. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, dizia: quando você se levanta pela manhã, pense no privilégio de estar vivo. Mas você realmente pensa nisso? Ou deixa a preguiça tomar conta? Cada vez que escolhe ficar na cama, está escolhendo a rendição. Não importa quantas promessas você faça na noite anterior. O que importa é o que você faz quando chega a hora. Porque é aí que nasce o respeito por si mesmo. Acordar como se a sua vida dependesse disso significa entender que o tempo é o único recurso que você nunca recuperará. E a coisa mais difícil de tudo é que você não sabe quanto tempo resta. Ninguém sabe. Cada vez que decide adiar, está roubando de si mesmo. Pense nisso. Você realmente quer ser seu próprio ladrão? Os estoicos praticavam a premeditatio malorum, um exercício brutal em que imaginavam o pior. Não por pessimismo, mas para estar preparados. Pergunte-se: e se hoje fosse o último dia que você tem? Se soubesse, ficaria na cama? Ou se levantaria com a fúria de quem não pretende desperdiçar nem um segundo? Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te define, mas como você responde a isso. E sua primeira resposta ao dia é o seu despertar. Você não precisa de inspiração. Você precisa de decisão. A motivação é frágil. A decisão é inabalável. Haverá dias em que cada músculo pedirá que você desista. É aí que você decide quem é. Levante-se como quem enfrenta o inevitável, porque o inevitável chegará. O desconforto, o cansaço, os problemas, tudo isso vai aparecer. Mas quando você acorda com intenção, algo muda. Você se torna imparável. Não porque os obstáculos desaparecem, mas porque você deixa de ser alguém que foge. Faça disso um maldito ritual. Não apenas abra os olhos, levante-se com força.
Respire, sinta seu corpo e lembre-se: hoje é uma oportunidade que você não merece, mas que tem. Não a desperdice. Acorde como se a sua vida dependesse disso, porque na verdade, depende. 2. Quebre o ciclo da procrastinação. Procrastinar é como estar acorrentado a uma cadeira numa sala sem janelas. Você não sente no início. É confortável, familiar, mas com cada desculpa, as correntes se apertam. Faço isso amanhã, levanto mais tarde, começo depois. E assim passam os dias, os meses, os anos. Quando você percebe, a cadeira já não é apenas um assento, é a sua prisão. Os estoicos tinham isso claro. O tempo é a única coisa que você realmente possui, e desperdiçá-lo é o pior crime que você pode cometer contra si mesmo. Sêneca dizia que não vivemos uma vida curta, mas a tornamos curta ao desperdiçá-la. E não há maneira mais insidiosa de desperdiçar a vida do que cedendo ao ciclo da procrastinação. Cada vez que você diz depois, não está apenas adiando uma tarefa, está adiando seu crescimento, sua disciplina, sua própria identidade. O pior é que a procrastinação não se anuncia, não bate à porta, simplesmente se infiltra, disfarçada de descanso merecido ou de só mais 5 minutos. Mas não se engane, é um inimigo silencioso que rouba sua vida sem que você perceba. E faz isso porque você dá permissão. Porque aceitar uma desculpa hoje abre o caminho para aceitá-la amanhã. Os estoicos enfrentavam isso com brutal honestidade. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. A procrastinação morre no instante em que você decide fazer o que disse que faria. Porque a ação, não as intenções, é o que define quem você é. E quando a mente tenta adiar, é quando você mais precisa se mover. Faça isso sem negociar consigo mesmo. Não dê tempo à dúvida. A chave é entender que o pensamento de "não estou com vontade" não é uma verdade absoluta. É apenas uma sensação passageira, um eco do conforto tentando mantê-lo nessa cadeira. Mas você não é seus pensamentos. Você é o que faz com eles. Quando o alarme tocar e sua mente sussurrar que mais 5 minutos não farão mal, lembre-se disso. Cada vez que você cede, fortalece o hábito de desistir. Cada vez que você age, fortalece o hábito de vencer. A escolha é sua. E não se trata de esperar para se sentir motivado. A motivação é como uma chama fraca, mas a disciplina é um fogo que não se apaga. Os estoicos não confiavam em suas emoções, confiavam em seus princípios. Hoje, cada vez que sentir a tentação de procrastinar, faça o contrário. Levante-se, mova-se, responda ao dia com ação imediata. Não espere que tudo seja perfeito. Não será. Mas o que você pode fazer perfeito é a sua decisão de agir. E com cada ação, você quebra as correntes, uma a uma, até que a cadeira deixe de ser sua prisão e se torne nada mais que uma lembrança. 3. Faça sua manhã ter um propósito. Acordar sem um propósito é como sair para o mar sem uma bússola. Você flutua, avança um pouco, mas não tem ideia de para onde está indo. Você se entrega à corrente e deixa o dia te levar como quiser. E isso é exatamente o que a maioria faz. Eles acordam porque têm que acordar, não porque querem. Eles começam o dia como uma formalidade, como se estivessem condenados a viver no piloto automático. Mas se cada manhã não tem um motivo, então para que se levantar? Aqui é onde você se diferencia. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que abre os olhos sabendo exatamente por que o faz. E não estou falando de uma lista de tarefas ou tarefas sem alma. Estou falando de um propósito real, algo que queima dentro de você, algo que faz com que sair da cama não seja uma obrigação, mas uma decisão. Cada vez que você acorda sem clareza, você entrega o controle
a qualquer coisa que apareça. O ruído externo, as mensagens, as preocupações dos outros, tudo se torna uma prioridade porque você não tem a sua clara. E isso te torna vulnerável. Mas quando você sabe por que se levanta, nada nem ninguém pode tirar esse poder de você. Seu propósito se torna seu escudo. Você não precisa resolver o sentido de sua existência todas as manhãs, mas você pode definir algo que dê direção ao seu dia. Pergunte a si mesmo: o que eu quero construir hoje? Que versão de mim vou fortalecer? Pode ser algo grande ou pequeno. Não importa. O que importa é que você faça com intenção. Porque quando você se levanta com um propósito, até as tarefas mais simples adquirem significado. Não se trata mais apenas de cumprir. Trata-se de avançar. E nesse avanço, você mostra a si mesmo do que é feito. A dúvida perde força. A inércia desaparece. Porque quando você tem um porquê, você encontra o como. Mas isso não acontece por acaso. A clareza não cai do céu. Você tem que procurá-la. Dedique alguns minutos todas as noites para visualizar sua manhã. O que você quer alcançar? Que atitude você vai levar consigo? E mais importante ainda, como você vai garantir que hoje não seja apenas mais um dia desperdiçado? Não se contente com a mornidão de uma vida sem intenção. Se você não escolher seu propósito, alguém o fará por você. E eu te garanto que não será para o seu benefício. A diferença entre aqueles que lideram suas vidas e aqueles que são arrastados por ela é brutal. Você decide de que lado quer estar. Então, amanhã, quando abrir os olhos, que não seja por inércia. Levante-se com um motivo. Porque quando você vive com propósito, cada dia deixa de ser uma repetição e se torna uma oportunidade. E as oportunidades, meu amigo, não esperam. 4. A tua mente antes do mundo. Todas as manhãs, o mundo inteiro compete pela tua atenção. Mal abres os olhos, o telefone vibra. Notificações, mensagens, notícias. Tudo grita por um pedaço do teu tempo. E sem pensar, cais na armadilha. A tua mente, que deveria ser um território soberano, é invadida antes mesmo de te pertencer. Mas isto não é coincidência. Vivemos numa era desenhada para te distrair. Cada som, cada tela, cada maldito scroll é feito para te manter longe de ti mesmo. E se permitires, o teu dia começará em desvantagem. Porque antes de teres decidido quem queres ser, o mundo já decidiu por ti. Por isso, antes de enfrentares o ruído externo, precisas fazer uma escolha: proteger a tua mente. Não dês as boas-vindas ao caos enquanto a tua vontade ainda está fraca. Quando acordas, a tua mente é como um campo recém-semeado. Tudo o que semeias nesses primeiros minutos crescerá durante o dia. E acredita em mim, se a primeira coisa que consumes é a desordem alheia, levarás isso contigo. Começa o teu dia como um guardião. Não abras o telefone. Não ligues a televisão. Não permitas que as preocupações do mundo te devorem antes de teres construído a tua própria clareza. O silêncio, por desconfortável que pareça, é onde realmente te encontras. Respira. Sente o teu corpo. Reconhece que estás vivo. Essa simples consciência já é um ato de poder. E depois, pergunta-te: em que quero focar a minha energia hoje? Não o que o mundo quer de ti, mas o que tu queres do mundo. Porque se não decidires isso cedo, perder-te-ás nas urgências alheias. E viver para resolver o que os outros exigem de ti não é viver, é obedecer. Não precisas de horas para isto. Dedica uns minutos, reflete, escreve se precisares. Deixa a tua mente assentar antes de te expores ao ruído. Mesmo que tenhas um dia difícil pela frente, este momento é teu. Porque o que importa não é quão caótico seja o dia, mas quão firme estejas para enfrentá-lo. Quando treinas a tua mente a resistir à urgência do externo, algo muda.
tornas-te intocável. As opiniões perdem peso. As distrações deixam de te controlar. Porque em vez de reagir a cada estímulo, decides. E essa capacidade de decidir, de manter a tua mente calma enquanto o mundo arde, é um dos maiores atos de poder que podes exercer. Então amanhã, quando o dia tentar invadir-te, não te rendas tão facilmente. Sê dono do teu primeiro pensamento. Sê dono da tua própria presença. Porque o mundo continuará a gritar, mas tu já terás decidido quem és. 5. Antecipa o caos. O caos não é uma possibilidade, é uma certeza. O inesperado vai acontecer. Os planos vão falhar. A vida não vai pedir a tua permissão para lançar obstáculos. Mas aí está a diferença entre aqueles que desmoronam e aqueles que avançam. A preparação. Cada manhã que acordas sem prever o que pode dar errado, tornas-te uma vítima potencial. E não se trata de te tornares paranoico ou viveres com medo. Trata-se de entender uma verdade inegável. A adversidade faz parte do caminho. Pretender o contrário é ingênuo, mas antecipá-la, estar pronto para o que vier, torna-te indestrutível. Pensa nisso. Quantas vezes o teu dia descarrilou porque algo não correu como esperavas? Talvez uma reunião inesperada, um problema familiar, uma falha técnica. Não foi o obstáculo que te venceu. Foi a tua falta de preparação. Porque quando não antecipas o caos, qualquer inconveniente tira-te do jogo. A chave é assumir que o caos chegará, mas que tu já estarás pronto. Cada manhã, antes de te lançares ao mundo, faz uma pausa. Pergunta-te: qual é a pior coisa que poderia acontecer hoje? Não para te assustares, mas para desarmá-lo. Quando visualizas os problemas antes de chegarem, retiras-lhes o poder de te surpreenderem. E quando o golpe chega, em vez de tremeres, apenas pensas: eu esperava isso. Antecipar o caos não é ser negativo, é ser invencível. Porque a verdadeira força não vem de esperar que tudo corra bem, mas de saber que podes suportar quando não o fizer. Enquanto os outros paralisam, tu ages. Enquanto eles se lamentam, tu resolves. Essa é a diferença entre um dia que te derrota e um dia que dominas. Mas isso requer disciplina. Não basta pensares nisso uma vez, torna-o um hábito. Dedica 5 minutos todas as manhãs para rever o teu dia. Onde poderiam surgir complicações? O que poderia desviar-te do teu propósito? Mesmo algo tão simples como antecipar o tráfego, uma conversa desconfortável ou um mal-entendido pode mudar o rumo do teu dia. E quando esses problemas aparecerem, porque vão aparecer, estarás pronto. A preparação também significa controlar o que podes. Não podes prever cada tempestade, mas podes levar um guarda-chuva. Levanta-te mais cedo se o dia parecer complicado. Deixa espaço para o inesperado. Mantém-te flexível, não como alguém que teme a mudança, mas como alguém que a espera com os punhos cerrados e o olhar firme. Porque no final, o que determina o teu dia não é o que acontece, mas como respondes. E quem está preparado nunca se quebra. 6. Conquista a desordem da tua cama. O teu ambiente é um reflexo da tua mente. Olhas à tua volta e o que vês grita-te uma verdade incômoda. A desordem externa só existe porque a permitiste. E esse caos, por menor que pareça, infiltra-se no teu pensamento. Distrai-te, sobrecarrega-te e rouba-te a clareza. Mas tudo começa num único lugar: a tua cama. Pode parecer insignificante, mas todas as manhãs, deixar a cama desarrumada é como abandonar uma batalha antes de começá-la. É uma mensagem direta ao teu cérebro de que a desordem está bem, de que o incompleto é aceitável. E se toleras esse mínimo nível de caos, o que te impede de fazer o mesmo com o resto do dia? Quando arrumas a tua cama, não é apenas uma tarefa doméstica, é um ato de controle.
é tomar o comando no primeiro momento do dia. Enquanto outros começam o seu dia deixando pontas soltas, tu começas fechando uma. Esse pequeno triunfo cria um efeito dominó. A tua mente recebe um sinal claro: hoje mando eu. E não se trata de te tornares alguém obcecado com a perfeição. Trata-se de te recusares a viver entre restos de apatia, porque a cama desarrumada é apenas o começo. Quantos outros espaços da tua vida refletem a mesma falta de decisão? A mesa cheia de papéis, a roupa acumulada na cadeira, os pratos que nunca são lavados. Cada uma dessas desordens é um lembrete silencioso do que estás deixando pendente. É um peso que carregas sem te aperceberes. Mas quando começas o teu dia conquistando a desordem, algo muda. Não importa o quão pequeno pareça, importa o que representa. Nesse ato de dobrar os lençóis e arrumar as almofadas, estás a lembrar-te a ti mesmo que tens o controle, que decides como o teu espaço parece e, por extensão, como a tua vida parece. Além disso, fazer isso tira-te uma desculpa, porque quando o dia termina e o cansaço tenta derrubar-te, a última coisa que verás será um espaço em ordem, um pequeno refúgio de disciplina num mundo caótico. E isso importa, porque o que vês molda o que sentes. A desordem alimenta o caos mental, mas a ordem reforça a calma. Se não consegues dominar algo tão simples como a tua própria cama, como esperas enfrentar os desafios maiores que te esperam lá fora? A resposta é óbvia. Por isso, todas as manhãs, enquanto outros deixam a desordem para trás, tu escolhes enfrentá-la, porque quem vence no pequeno constrói a força para vencer no grande. 7. Desperta por dentro. Despertar não é apenas uma questão de abrir os olhos. Há pessoas que estão de pé, andando, falando, mas continuam dormindo. Vivem no automático, repetindo rotinas sem questionar nada, como se cada dia fosse uma simples repetição do anterior. Respiram, mas não vivem. Quando despertas por dentro, tudo muda. Não é o mundo que se transforma, és tu. Deixas de ser um espectador e te tornas o protagonista. Já não atravessas o dia esperando que passe. Enfrentas, moldas, reclamas como teu. Mas despertar por dentro não acontece por acidente. Ninguém vai bater à tua porta para te entregar clareza. És tu quem tem que provocá-lo. E o primeiro passo é fazer perguntas que incomodam. O que estou fazendo com a minha vida? Por que faço o que faço? Estou avançando ou apenas sobrevivendo? A maioria evita estas perguntas porque doem, porque as respostas nem sempre são agradáveis. Mas sabes o que é pior? Viver sem fazê-las. Cada manhã, antes de enfrentar o ruído externo, dedica tempo ao teu próprio despertar interno. Não permitas que as preocupações do mundo te arrastem antes de teres organizado a tua mente. Talvez penses que não tens tempo, mas a verdade é que tens. Apenas o entregas sem te dares conta. 5 minutos. 10. Não importa quanto, mas faz. Fecha os olhos e ouve a tua própria respiração. Sente como o ar entra e sai. Parece simples, quase insignificante, mas é tudo o contrário. É o lembrete mais cru de que ainda estás aqui. E o que vais fazer com isso? Essa pergunta deveria queimar por dentro todas as manhãs. Não enchas esse primeiro espaço do dia com ruído. Antes de verificar o telefone, antes de te preocupares com o trabalho ou as notícias, preocupa-te contigo. Pergunta-te: como quero enfrentar este dia? Não como deves, não o que os outros esperam, mas como realmente queres. Porque cada resposta define o rumo do teu dia. Despertar por dentro também significa cortar com as histórias que te repetes. Não sou suficiente. Não posso fazer isso. Já é tarde para mim. Essas vozes são confortáveis, porque te mantêm no mesmo lugar. Mas o confortável não te salva. O desconfortável, o desafiante, isso é o que te desperta.
E só tu podes decidir se vais continuar dormindo com essas mentiras ou se vais abrir os olhos de uma vez por todas. Cada dia é uma oportunidade brutalmente honesta de viver com intenção ou de continuar apagado. O tempo não vai esperar. O dia não vai parar até que estejas pronto. Despertar por dentro significa entender isso e agir de qualquer maneira. Então, amanhã, quando abrires os olhos, não te contentes em existir. Respira, pergunta, ouve e escolhe despertar, porque quem desperta por dentro vive de verdade. 8. Mova-se como se fosse imparável. O corpo foi feito para se mover. Cada músculo, cada tendão, cada articulação é uma maquinaria projetada para a ação. Mas a maioria o trata como se fosse apenas um estorvo que arrastam de um lado para o outro. Levantam-se tarde, caminham com pesar e passam o dia curvados diante de telas, deixando a energia murchar. Depois, quando o cansaço os atinge, acreditam que é normal. Mas não é normal. É o preço da inação. Mova-se. Não apenas porque fazer exercício é bom para a saúde. Faça-o porque cada vez que você move seu corpo, você envia uma mensagem para sua mente. Você diz que não é fraco, que não vai se deixar esmagar pela preguiça. Seu corpo e sua mente estão conectados de uma maneira que você não pode ignorar. Um corpo rígido alimenta uma mente lenta, mas um corpo em movimento desperta pensamentos mais ágeis, decisões mais claras, uma vontade mais firme. E não, você não precisa correr maratonas ou levantar toneladas. É sobre começar. Saia da cama e estique-se. Sinta cada músculo despertar. Ouça o seu corpo. Levante-se com força, não com resignação. Dói? Perfeito. A dor não é seu inimigo. É a prova de que você está vivo. Quando você se move como se fosse imparável, você se reprograma. Você deixa de ser alguém que reclama do cansaço e se torna alguém que o desafia. Porque cada gota de suor é um lembrete de sua capacidade. Cada repetição, cada passo, cada batimento acelerado é uma declaração de que seu corpo não o controla. Você é quem manda. Mas aqui está a chave. Não negocie consigo mesmo. A mente vai procurar desculpas. Estou muito cansado. Hoje não tenho tempo. Amanhã será melhor. Sabe o que é isso? A voz do conforto, disfarçada de preocupação. A mesma voz que quer mantê-lo imóvel. Mas você não é seu conforto. Você é sua decisão. Faça do movimento seu ritual. Se você só tem 10 minutos, use-os. Levante peso, faça flexões, saia para caminhar. Pule, faça qualquer coisa que desafie seu corpo. E não faça isso esperando se sentir motivado. Faça porque você pode. Porque cada vez que você escolhe se mover, você escolhe ser alguém que não desiste. E aqui vem a parte interessante. Quando seu corpo se ativa, sua mente o segue. A química muda, a adrenalina flui, a dopamina te recompensa. De repente, o que parecia difícil se sente possível. Não é mágica, é biologia. Mas só acontece se você decidir se levantar e se mover. Agora, preste atenção. Não confunda mover-se com fugir. Há aqueles que correm sem parar, não porque são imparáveis, mas porque temem enfrentar a si mesmos. Eles fogem do desconforto, do silêncio, de seus próprios pensamentos. Esse movimento é vazio. Não faça isso. Quando você se move, faça-o com intenção. Sinta cada passo, cada impulso, que cada movimento seja um lembrete de sua presença, de seu poder. E quando a fadiga aparecer, porque aparecerá, não a amaldiçoe. Agradeça. A fadiga é o sinal de que você fez o que a maioria teme fazer. Enquanto outros se escondem atrás de desculpas, você segue em frente. Porque mover-se como se fosse imparável não significa que você não sinta cansaço. Significa que você decide avançar apesar dele. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa se comparar. Você só precisa provar a si mesmo
que é capaz. E você vai, dia após dia. Porque cada vez que você escolhe o movimento sobre a inação, você se transforma. Seu corpo se fortalece. Sua mente se endurece. Sua vontade se torna algo que não pode ser quebrado. Então, amanhã, quando o mundo tentar acorrentá-lo ao conforto, responda com ação. Não pense demais. Não espere o momento perfeito. Apenas se mova. Levante-se como se cada passo fosse uma declaração de vitória. Caminhe com a convicção de alguém que não para, porque você não é. 9. Saia para reivindicar a sua luz. A maioria vive como se a luz do dia fosse apenas uma rotina. Abrem os olhos, olham para o sol sem vê-lo e seguem em frente sem questionar nada. Mas cada amanhecer é mais do que uma mudança de hora. É uma oportunidade brutal e direta. O mundo se ilumina, e com isso, você também deveria. Mas não basta existir sob a luz. Você tem que sair e reivindicá-la. Porque há duas maneiras de enfrentar cada dia. Você pode deixar que ele te arraste, como quem é lançado à correnteza sem resistência. Ou você pode entrar nele de cabeça erguida, reivindicando cada maldito segundo como seu. E a diferença entre ambos os caminhos está na sua decisão. A luz não espera pelos indecisos. Espera por aqueles que estão dispostos a lutar por ela. Reivindicar a sua luz significa sair ao mundo com propósito. Não como um espectador, mas como alguém que entende que este dia não se repetirá. Cada raio de sol que toca a sua pele é um lembrete de que você ainda está aqui. E se você ainda está aqui, tem uma responsabilidade. Não apenas respirar, não apenas existir, mas viver. Mas viver de verdade exige que você enfrente o que outros evitam. Significa tomar decisões, decidir o que você quer, decidir quem você é e, mais ainda, decidir quem você não vai ser. Porque cada vez que você cede à sua luz, cada vez que permite que a opinião de outros ou o medo ditem o seu curso, você se apaga um pouco mais. Até que um dia, você acorda e nem mesmo reconhece quem você é. Não permita que isso aconteça com você. Saia lá fora e reivindique o que é seu. A vida não vai te dar nada só porque você deseja. Mas ela te dará tudo se você exigir com ação. E exigir não significa bater em portas e pedir oportunidades. Significa se tornar a oportunidade. Fazer tanto barulho com o seu esforço e a sua convicção que o mundo não tenha outra opção senão te ouvir. Não importa o quão pequeno seja o seu objetivo hoje. Pode ser enfrentar uma conversa difícil, tomar uma decisão que você tem adiado, ou simplesmente se levantar com a determinação de não ceder à preguiça. Cada um desses atos é um passo em direção à sua luz. E se você tropeçar, se o dia te atingir, levante-se, porque até mesmo a queda é parte do processo. A única derrota verdadeira é não se levantar. Você também deve entender algo. A luz nem sempre é gentil. Há dias em que ela queima, em que cada passo parece uma luta sem sentido. Mas é aí que se mede o seu verdadeiro caráter. Você é daqueles que se escondem nas sombras? Ou você é daqueles que avançam mesmo quando o sol queima? Porque reivindicar a sua luz não é sorrir diante de cada obstáculo. É enfrentá-los com os dentes cerrados e a convicção intacta. E não espere aplausos. Nem todos entenderão por que você se esforça. Alguns preferirão que você permaneça na escuridão, porque a sua luz incomoda aqueles que não estão dispostos a acender a deles. Mas isso não é problema seu. Sua tarefa não é fazer com que outros aprovem o seu caminho. Sua tarefa é trilhá-lo, com ou sem companhia, com ou sem validação. Lembre-se disso todas as manhãs. O dia em que você não reivindica a sua luz é um dia que você nunca mais viverá. Ninguém vai guardá-la para você. Ninguém vai devolvê-la para você. É agora ou nunca. E não importa quantos erros você tenha cometido.
quantos dias você tenha desperdiçado. Enquanto você respirar, a oportunidade ainda é sua. Então, quando você sair de casa, faça-o como se cada passo fosse uma declaração. Olhe para o sol não como algo que simplesmente existe, mas como algo que te desafia a viver à sua altura. Porque a luz não pertence àqueles que a observam com medo. Pertence àqueles que se atrevem a reivindicá-la. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia em que você decide: a mediocridade ou o crescimento, a resignação ou a ação, a escuridão ou a luz. E não importa quantas vezes você tenha escolhido mal no passado, o que importa é o que você vai fazer agora. Obrigado por chegar até aqui. Se você gostou deste vídeo e o achou valioso, escreva nos comentários: "Estou no caminho estoico", para que saibamos que você faz parte da nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos continuar descobrindo o estoicismo juntos. Até mais!